Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Começamos agora o programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Tiago Pena e tenho hoje, mais uma vez, uma palavra urgente para abençoar a sua vida, uma direção espiritual para que você possa ser edificado na fé. Mas eu peço também que você prepare desde já o seu copo com água, fotografia, que você queira então apresentar à família em oração, até mesmo a peça de roupa. A Sagrada Escritura diz que as pessoas faziam uso dos lenços e aventais do apóstolo Paulo para levá-lo aos enfermos. Aquele enfermo que não conseguia chegar até Paulo para receber a oração da fé, eles recebiam lenços e aventais do homem de Deus. Por que você não vai fazer da mesma forma usando da fé? É claro que você precisa acreditar neste propósito. Nós temos hoje um testemunho de fé que vai te ajudar, que vai abrir a sua visão espiritual e vai te abençoar. Todo aquele que crê, este vai receber a bênção de Deus. Então eu peço que no nome do Senhor Jesus, de coração aberto, você comece conosco agora a assistir esse testemunho de fé. Jesus me alcançou através da doença do meu sobrinho, que estava hospitalizado, e eu andando aqui desesperada, procurando uma igreja para me entrar, eu encontrei essa porta aberta. E eu pedi para o pastor orar por mim. Eu representei meu sobrinho. Dali uns 3 dias ele saiu da UTI, ele melhorou e eu estou aqui há 17 anos. A primeira cura que eu recebi foi com o pastor Rogério Postibo, orando na televisão na minha casa, pedindo a cura por essa tosse que nunca sarava. Quando eu pegava uma gripe, eu tossia 6 meses, mas às vezes nada curava, nada, médico nenhum, xarope nenhum. E eu falei, eu vou sair, eu vou ser curado aqui dentro da minha casa. E eu levantei a mão para o céu, coloquei o copo d'água do lado da televisão e mesmo com a dor no joelho, que eu estava também, eu consegui dobrar o joelho assim em cima de uma almofada e orei com o pastor e falei, vou ser curado dessa tosse. Os médicos não curam, mas Deus me cura. Eu saí dali, tomei água e me esqueci da tosse. Eu não tossi o dia inteiro, eu não tossi a noite inteira. Eu só lembrei da tosse, acho que fazia uns 3 dias. Falei, meu Deus, Deus me curou. Eu quero que você também preste atenção na reportagem que a nossa equipe preparou para que você entenda um pouco mais do caso de hoje. De acordo com o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, entre 2019 e 2021, a prevalência de quedas da população idosa residente em áreas urbanas foi de 25%. Os fatores de risco que mais se associam são idade avançada, baixa aptidão física, uso de medicamentos sedativos, histórico anterior de quedas e doença de Parkinson. Segundo o Ministério da Saúde, 7 em cada 10 mortes acidentais de pessoas acima de 75 anos no Brasil são consequências de quedas. As principais sequelas desse mal são fraturas, traumatismo craniano, ansiedade e depressão por medo de cair novamente. Como você sabe, nós temos aqui o quadro Doutor Responde. E sempre nesse quadro um especialista acerca do tema de hoje. E mais uma vez, quero que com toda a sua atenção, você entenda que o especialista de hoje vai nos orientar. Queda é todo evento no qual o indivíduo ele sai da sua posição inicial e se projeta para uma altura inferior à que ele está de forma não intencional. Então, ou seja, às vezes o indivíduo está na rua, ele tem a sensação que ele só tropeçou, mas como ele saiu do nível dele, precisou buscar um apoio e esse deslocamento foi intencional, ou seja, perdão, não foi intencional, ou seja, um deslocamento não intencional, isso é caracterizado como uma queda. Não há uma classificação em relação a tipo, o que a gente se preocupa é a energia da queda. Então, por exemplo, se o idoso está descendo, por exemplo, de um ônibus, um degrau de um ônibus, ele se desequilibra de forma involuntária, então ele acaba tendo uma altura de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro em relação à sua altura, a gente já tem uma queda de média energia, tá? Quando ele tem uma queda, por exemplo, da própria altura, isso pode ser considerado uma queda de baixa energia. Tá? Então, o que muda, na verdade, é a energia de acordo com a altura que ele cai. Quando a gente recebe, às vezes, esses pacientes que vêm com histórico de queda,
existe uma preocupação muito grande, ela faz total sentido, que são as fraturas de quadril, tá? Então, as fraturas de fêmur, tá? Só que não existem só as fraturas de fêmur. A gente tem dentro da literatura, durante o evento queda, muitas fraturas de face, em que o indivíduo tropeça e leva a face ao solo, fraturas de membro superior, como por exemplo punho, mão e cotovelo, porque o indivíduo tenta apoiar a mão durante a queda. E a grande preocupação com essas fraturas, dependendo da idade do indivíduo que sofreu a queda, é o período de internação, as cirurgias que ele vai passar e as complicações da internação. Então, como normalmente essas quedas acabam acontecendo em idosos, existe um evento que é chamado sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então, quanto menor a massa muscular desse idoso, maiores são as complicações durante um pós-operatório e um período de internação. Bom, meus amigos, entendendo a reportagem, o que o especialista nos orientou, agora nós vamos retornar à segunda parte desta novela, o Testemunho de Fé, novela da vida real, como o missionário sempre diz, o testemunho de fé deste programa Palavra Urgente. Vamos entender ainda mais a forma que Deus encontrou de agir na vida da nossa irmã. Pode rodar o testemunho de fé. Em 2015, Mercedes caiu de uma escada enquanto fazia limpeza. Depois disso, ficou com sequelas no joelho, que com o decorrer dos anos se transformou em uma doença degenerativa. Eu não podia crocar, eu não podia subir uma escada, eu não podia firmar. Quando eu descia, umas descidas assim, tremia inteirinho o joelho, assim, que às vezes travava. Mas eu não quis ir no médico, eu mesma estava orando. Mercedes foi ao encontro da bênção na reunião que o missionário R.R. Soares realizou em Curitiba, no dia 5 de janeiro de 2020. Falei para minha irmã, eu vou sair curada daqui. Na hora que o missionário R.R. Soares começou a oração, ele foi falando em várias partes do corpo. E quando ele chegou no joelho, eu falei, eu vou ser curada. E eu senti uma quentura no meu joelho. E eu comecei a escorrer lágrimas naquela hora. E falar para minha irmã, eu fui curada do meu joelho. Bom, queridos amigos da audiência aqui do programa Palavra Urgente, nós estamos vendo aí o que vai acontecendo na vida das pessoas, na vida do ser humano. A gente não vai dizer aqui que isso não acontece. Infelizmente acontece. As pessoas vão vivendo situações inesperadas. Infelizmente, na trajetória da vida, elas vão descobrindo situações que entristecem, que abatem, que adoecem. E é nesse ponto aqui que eu quero conversar com vocês. O que é que está acontecendo na sua casa? O que é que está acontecendo no seu casamento? Você olhando para os seus filhos hoje, como é que você os identifica? Na sua empresa, você, meu amigo empresário, que já está pensando em fechar as portas devido à economia do país, ou de repente porque você cometeu excessos e entende que não vai dar para chegar sequer ao final do mês. Você precisa, e eu já deixo para você essa orientação, antes de entrar propriamente na palavra, você precisa abrir o coração para o Senhor. Mas poderia alguém dizer assim, pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu não sou uma pessoa que vive por aí em excessos, desviado, distante, não, minha vida foi colocada no altar. Ora, você pensa que por você ser de Jesus evangélico, as situações não vão se levantar contra você? A partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus, nós não fomos colocados numa redoma de vidro, não. Infelizmente, nós vamos passar por situações em que é inerente à vida do ser humano. Mas nós contamos com a graça e o poder de Deus para nos levantar. O que você precisa, de fato, é acreditar na Sagrada Escritura. E olha, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim, fazendo a leitura e te explicando o que está no meu coração. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós necessitado? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Está alguém nesse exato momento assistindo esse programa doente,
seja propriamente nesta palavra doença física ou qualquer outro tipo de necessidade, sabe o que você tem que fazer? É chamar uma pessoa que você acredita que tem a mesma visão espiritual que você. Tiago está dizendo o seguinte: não adianta só o pastor ter a fé, o presbítero ter a fé, a pessoa experiente na caminhada acreditar que Deus tem o poder para mudar tudo. Eu posso aqui acreditar, um missionário acredita, pastor Jaime, pastor Michael Marques e tantos outros líderes ou qualquer pastor de qualquer denominação. E não precisa ser pastor, não precisa ter um cargo ou um chamado específico. Basta ser servo do Senhor, basta ser uma mulher de Deus. Nós cremos, nós olhamos para a Sagrada Escritura e não duvidamos do poder do nosso Deus. Mas a pessoa que está de fato necessitada, observa o que a Bíblia disse, é você quem tem que chamar, é você quem tem que expressar essa fé. É você que precisa dizer, olha, podem vir que eu creio. Talvez você não possa ir até esta pessoa, homem de Deus. Muitas vezes a pessoa está impossibilitada de estar na igreja. Por quantas e quantas vezes nós temos que sair do templo e visitar o irmão, visitar a irmã, seja em casa, seja no hospital. Mas essas pessoas já estão nos aguardando no espírito de fé, acreditando na Sagrada Escritura também, esperando que, ao unir a visão espiritual, o milagre venha a acontecer. Sabe o que muitas vezes acontece, meus irmãos? É que a pessoa que até mesmo chama, ela chama por chamar. E se você tem feito isso, clamando por clamar, eu vou bater o ponto aqui. Se Deus me atender, atendeu. Se Deus não me atender, eu já vou continuar vivendo o que a minha vida está apresentando. Então, se você está desse jeito, se você infelizmente está vivendo dessa forma, ao invés de chamar alguém para unir a fé contigo, para que você também exerça essa fé, para que você também fale assim, eu creio, pode vir orar comigo aqui, traz o azeite, me unge, porque eu creio que o milagre vai acontecer. O milagre de fato vai acontecer. Mas se você é uma pessoa desanimada, se você é uma pessoa, desculpe dizer, que já está até encostada, infelizmente, você pode chamar quem for, que infelizmente a coisa poderá não ocorrer. Se você está doente, se você está passando por qualquer tipo de necessidade, use a sua fé, porque unindo a sua fé com quem também crê, o milagre vai acontecer. E daqui a pouquinho, falando nisso, eu vou orar por vocês, consagrando o copo com água. O meu copo com água já está aqui, prepare o seu da mesma maneira. Mas eu quero chamar sua atenção para a terceira parte do testemunho de fé de hoje e logo, logo nós vamos invocar o poder celestial. Pode rodar este ponto do testemunho de fé. Naquele dia, Mercedes não conseguiu contar o testemunho dela ao vivo, mas saiu do Paraná Clube totalmente curada. Já saí de lá boa, já saí de lá, eu subi a escada do ônibus assim, sem segurar o joelho. E vim para casa, hoje posso fazer tudo, desço escada, eu não tenho dor no joelho, eu não tenho aqueles estalos que eu ia andar, estalar várias vezes. Posso ajoelhar, posso tudo naquilo que me fortalece. 5 anos eu sofri dessa doença e eu não queria ir no médico. Eu queria que Deus me curasse. Foi ela que falou de Jesus para mim e falou que eu tinha que vir conhecer a igreja dela. E hoje já faz, eu acho que uns 7, 8 anos que eu estou nessa igreja também. Eu não saberia viver um segundo sequer sem Deus. Porque tudo na minha vida, o que eu vou fazer, primeiro eu consulto a Deus. Porque os homens podem fazer planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. E como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados pelo seu decreto, vocês viram que a nossa irmã foi de fé em fé, chegando ao lugar que Deus desejou para ela. Uma vida abençoada em nome de Cristo Jesus. Agora, vamos orar, vamos determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Declare comigo, na mesma fé, no mesmo Espírito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fazemos confissão da Tua palavra, chamamos a existência, Tua palavra é fiel, ela não falha.
Tua escritura diz em Isaías 53 que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu declaro sobre a vida de todos esses que estão unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, a bênção do Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Assim cremos. Consagro esta água e digo, beba desta água e receba a tua bênção em nome de Jesus. É essa fé que nos move, meus amigos. É esta fé que nos guia. Você já está abençoado pelo poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, se você quer mais de Deus, você deseja mais de Deus, eu tenho aqui alguns recadinhos para você. YouTube e Instagram. Palavra Urgente em ambos. Você consegue assistir toda a nossa programação, tudo que já foi feito. Consegue compartilhar, você consegue mandar mensagens. Eu peço muito mesmo, de coração, compartilha todo esse material que nós temos, que você vai abençoar ainda mais pessoas. Segue a gente lá da mesma forma. E no Instagram também, que você conhece até mesmo alguns pastores, deixando algumas mensagens. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Agora eu também quero fazer um convite para você. Eu gostaria muito que você estivesse em qualquer igreja servindo ao Senhor Jesus, como também gostaria que você estivesse em qualquer igreja da graça, servindo ao Senhor Jesus. Mas o meu desejo também é para que você, se possível, esteja comigo em Belford Roxo, nesta cidade abençoada por Deus. O endereço é muito fácil, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, é no centro mesmo de Belford Roxo. Você que chega pela Dutra, você em 2, 3 minutos já está na nossa igreja, é a principal via da cidade. Qualquer horário, qualquer programação, você acessando o Instagram da nossa igreja, IGD Belford Roxo, você vai conhecer tudo e um pouco mais, tá bom? Olha, eu vou deixando aqui um forte abraço para vocês, finalizando esse programa, e vamos nos encontrar certamente no próximo. Que Deus abençoe, fique na paz, tchau, tchau. Tem dias que parece que é tão difícil crer. Meus olhos não conseguem perceber que vai valer a pena resistir até o fim. E na vida há momentos que nos levam a olhar para trás e parece que as barreiras e a dor são bem mais fortes do que o próprio Deus. Mas eu sei